Olá pessoas assistindo esse vídeo, meu nome é Paulo e eu gostaria de compartilhar com vocês um site e um teste. Na verdade, é um site de testes, né? Chama-se pandemicquiz.com e esse site até uns 5 anos atrás ele era muito legal, ele tinha um conteúdo muito bom. Ainda continua sendo um site muito bom, mas eles pararam de produzir conteúdo, eu não sei o porquê. Mas, haja visto que estamos em período de eleição, esse vídeo ele está sendo gravado no dia 16 de novembro, né? Temos agora aí o segundo turno, Boulos versus Covas, ou Covas versus Boulos. Eu gostaria de fazer um vídeo sobre um teste que ele se intitula o teste ele é assim: em que se transformaria uma nação projetada por você? E aí eles dão uma explicaçãozinha assim: se você pudesse criar um novo país ou um novo mundo, como seria? Que aspecto teria a nação idealizada por você depois de alguns anos? A que ponto chegariam as suas decisões? Tenha uma visão futurista. Eles deram uma dica: tenha uma visão futurista. Então, muito bem. Eu já tinha feito esse teste no passado e aí eu gostaria de fazer de novo, discutindo um pouco as implicações de cada escolha, né? Primeira pergunta, pergunta 1 de 14. No que o seu sistema educativo daria mais ênfase? No que o seu sistema educativo daria mais ênfase? Primeira opção, na responsabilidade de cada indivíduo para com a sociedade, na importância de pensar no bem-estar comum acima do bem-estar individual. Tentadora essa daí. Na importância de se tornar uma pessoa culta e formada com capacidade para julgar a informação e desenvolver uma opinião crítica própria. Também é interessante. Olha, eu como considero as duas opções muito importantes, eu vou colocar como não tenho certeza, exatamente porque as duas opções, elas são duas metades da mesma laranja, o racional e o emocional e tudo mais. Então eu não tenho certeza. Pergunta 2 de 14. Qual a sua opinião sobre o progresso tecnológico? Primeira opção, que a princípio é irresponsável, que deveria haver um bom controle sobre quais os estudos e pesquisas devem ou não ser permitidos. Estou inclinado a discordar dessa opção, que deveria ser sempre permitido desde que não causasse dano ao meio ambiente. Acho que sim. E a terceira opção, que tem potencial para resolver qualquer um dos problemas do mundo, inclusive os problemas ecológicos e de escassez de recursos. Entre a 2 e a 3, eu escolheria. Eu vou escolher preservar o meio ambiente. Não acredito que o progresso tecnológico ele seja totalmente, pelo menos da maneira atual, não acredito que ele seja totalmente para o meio ambiente. Então, que deveria ser sempre permitido desde que não causasse dano ao meio ambiente. Pergunta 3 de 14. Que estereótipo de pessoa lhe inspira mais confiança? Primeira opção, um hippie. A segunda opção, engenheiro, hippie. O hippie já tá ganhando. Um oficial do alto comando militar, não. Um padre ou um pastor, menos ainda. O dono de uma grande e bem-sucedida empresa, também não. E nenhum deles especialmente. Ah, cara, entre um hippie, um engenheiro, oficial do alto comando militar, um padre e o dono de uma empresa, eu vou no hippie. Que o hippie, pelo menos, ele fica na dele e teoricamente não faz mal pra ninguém. Pergunta 4 de 14. Quem você acha que deve poder ser proprietário de um meio de comunicação? Primeira opção, qualquer pessoa. Eu já coloco qualquer pessoa, ué. Qualquer pessoa. A outra opção, qualquer pessoa, mas deve-se evitar que os meios de comunicação
pertençam a empresas privadas com interesses econômicos. Ué, se a empresa é privada, deixa os interesses econômicos da pessoa, da empresa. E a terceira opção, organismos com responsabilidade de Estado que se preocupem com que a população esteja corretamente informada e que contribua para a sua educação. Essa opção é uma opção tentadora, uma opção, só que eu acho que é o canto da sereia, é uma opção um tanto quanto ilusória. Eu diria que qualquer pessoa poderia ser proprietária de um meio de comunicação, então é isso. Pergunta 5 de 14. Pelo que você optaria caso acontecesse com sua nação? A primeira opção, que fosse governada por um dirigente muito ruim, mas que foi eleito pelo povo? Não, porque ele é muito ruim. Que fosse governada por um dirigente ou conjunto de dirigentes que não foram eleitos pelo povo, mas que fizessem a nação prosperar e que todo mundo tivesse o seu trabalho e ninguém vivesse na pobreza. Tá, então tipo um comunismo? Não também. Diante dessas duas opções, prefiro que não exista nenhum tipo de governo. Não, eu não sou anarquista. Então, entre essas três opções, eu prefiro a primeira, que fosse governado por um dirigente muito ruim, mas que foi eleito pelo povo. Porque eu suponho que essa primeira opção, a gente está vivendo um sistema democrático, né? Então, o dirigente ele vai fazer muita coisa ruim, mas sempre tem uma outra eleição, não é mesmo? Pergunta número 6 de 14. Que importância a religião teria em sua nação? Primeira opção da pergunta 6 de 14. Considerável importância. Ter umas crenças e uns princípios morais comuns é fundamental para uma sociedade. Discordo. E a outra opção. Nenhuma importância. Creio que é importante ter princípios morais em comum, mas não religiosos. E a terceira opção, nenhuma importância. Isso é algo que tem que ser decidido por cada pessoa, não é algo que deva ser da alçada do Estado. Com certeza, não tem que misturar religião com política, com Estado, não. Pergunta 7 de 14. Quais tipos de subvenções estaria mais disposto a conceder no seu governo? As destinadas ao cinema, televisão e cultura em geral, ou aquelas destinadas a pesquisa, desenvolvimento e ciência em geral? Com certeza, pesquisa, desenvolvimento e ciência em geral. Acho que já temos muito cinema, televisão e cultura. Por mais que não seja de qualidade, mas a gente está precisando mais de fortalecer o intelecto, digamos assim. Não que cultura não seja intelecto, mas eu acho que vocês entenderam. Ou não também. Pergunta 8 de 14. Quando você tem que formar uma opinião sobre algum tema, que método você prefere? Primeira opção, ouvir a opinião de algumas pessoas próximas, da minha confiança, a respeito do assunto. Provavelmente não. Segunda opção, passar um bom tempo pesquisando na internet ou em livros sobre tudo que esteja relacionado ao tema em questão. Lógico que eu vou pesquisar eu mesmo as coisas, Pessoas da minha confiança podem estar, ou que eu respeito, pessoas da minha confiança, elas podem estar erradas sobre os assuntos, né? Pergunta 9 de 14. Se o seu ponto de vista é contrário ao que dizem as pessoas ao seu redor, o que você costuma fazer? Primeira opção, costumo escutar e me deixar convencer. É improvável que eu tenha razão e todos os outros estejam equivocados. Cara, geralmente é bem o contrário. Costumo manter meu ponto de vista, sim. Se minha opinião é contrária é porque sei bem o que estou falando. Sim. Geralmente, modéstia à parte, eu sei do que eu estou falando. Modéstia à parte, tá, gente? Com toda a humildade que eu consigo reunir nesse momento. Pergunta 10 de 14.
Qual a sua opinião sobre a polícia, as leis e a cadeia? Primeira opção, né? Que se o sistema educativo fosse suficientemente bom, dificilmente seriam necessários. E a outra opção, que são necessários independentemente da boa qualidade do sistema educativo. Não se pode acreditar que todo mundo vai fazer as coisas certas. Cara, eu acredito que tivesse um sistema educativo, não um sistema educativo como a gente está acostumado, tipo assim, português, matemática, história, mas se a gente tivesse aulas de inteligência emocional, aulas de meditação, aulas dadas assim, por psicólogos, sabe? No, na, Desde o prézinho, assim, desde a pré-escola, acho que mudaria muita coisa. Mas eu vou tentar ser sensato, eu vou nessa segunda opção. Pergunta 11 de 14. Se você pudesse controlar apenas uma dessas duas coisas, qual seria ela? Que não houvesse nenhuma corrupção nas instituições ou que não houvessem enormes diferenças entre os salários de umas pessoas e de outras? Cara, que não houvesse nenhuma corrupção, é óbvio, né? Porque, querendo ou não, essa questão da meritocracia, ela é relativa, né? Mas levando em consideração que não há corrupção, também tem que levar um pouco essa questão da meritocracia. Então, se eu pudesse controlar por uma dessas duas, que não houvesse nenhuma corrupção nas instituições. 12 de 14. E se só pudesse controlar uma dessas duas abaixo? Ué, não é a mesma premissa? A 11 foi, se você pudesse controlar apenas uma dessas duas coisas. E se só pudesse controlar uma dessas... Tá, é a mesma coisa. 12 de 14. Que ninguém fosse obrigado a trabalhar mais de 40 horas por semana. Ou que descobrissem a cura do câncer e das enfermidades cardiovasculares. Então, eu acho que já encontraram a cura dessas paradas aí, só que a indústria farmacêutica, ela não vende a cura, ela vende o controle, né? Então, tem muita doença aí que eu acredito que já descobriram a cura, mas preferem tratar o sintoma do que curar a doença. Então, que ninguém fosse obrigado a trabalhar mais de 40 horas. Então, cara, não. Que descobrissem a cura, que revelassem, no caso, a cura do câncer e das enfermidades cardiovasculares, uai. 13 de 14. Idealmente, o governo deveria ser composto por... Primeira opção, pessoas mais inteligentes, que tivessem melhor pensamento abstrato e pudessem entender os problemas complexos com maior facilidade, tentadora. Segunda opção, as pessoas com mais conhecimentos, as que acumulassem mais sabedoria em todas as áreas, tanto em ciência e tecnologia como humanidades e ciências sociais. Tentadora também. Terceira opção, as pessoas mais carismáticas, as que transmitissem suas ideias com maior facilidade aos eleitores. Não. As pessoas com melhores intenções, as que, independentemente de suas qualidades e conhecimentos, desejassem antes de tudo o bem da coletividade. Ou não tenho preferência por nenhuma das opções anteriores. Cara, a gente tá entre as pessoas mais inteligentes, só que um pensamento mais abstrato, ou as pessoas com mais conhecimento, mais sabedoria em todas as áreas, tanto tecnologia como humanidades sociais. Cara, eu vou colocar a pessoa que é boa de coração. Porque a pessoa que ela é boa de coração,
ela pode contratar uma pessoa que ela é inteligente. A pessoa que é inteligente, não necessariamente ela vai ser boa de coração. E a gente já tem muita pessoa que é muito inteligente, inclusive em várias áreas, na política. E muitas pessoas carismáticas também, não resolve. Então é melhor colocar uma pessoa. Eu preferiria não escolher nenhuma. Não tenho preferência por nenhuma das opções. Só que se for para escolher, eu escolho a pessoa que tem a boa intenção. E pergunta 14 de 14, pergunta final. Vou até beber o restinho da minha água. Em geral, você considera que o governo deve, primeira opção, incentivar a iniciativa privada, a criação de novas empresas e postos de trabalho, ou conseguir criar o máximo de postos de trabalho de modo que todo mundo tivesse um trabalho público para se dedicar sem necessidade de recorrer às grandes corporações? Então, entre uma coisa mais estatal e uma coisa mais de iniciativa privada, eu prefiro mais a iniciativa privada. Ver o meu resultado? Democracia jovem. Sua nação tem passado algumas décadas um tanto convulsivas e ainda restam algumas engrenagens para funcionar como deveria, mas está no caminho certo. Roma não foi feita em um dia e as democracias maduras tampouco. Então, e aí tem a questão de que quando eu vi também, quando fui fazer a edição, eu não comentei tanto sobre os outros resultados que poderiam acontecer, né, que poderiam dar. Eu lembro quando eu tinha feito esse teste da primeira vez, eu tinha obtido o resultado de democracia madura, né? Fiquei até um pouco triste de não ter obtido esse resultado novamente. Mas, comparando com os resultados, eu considero isso bom, porque teve gente que teve como resultado utopia socialista, ditadura, teocracia, anarquia, plutocracia, distopia tecnológica. Então, assim, são resultados muito ruins, embora eu preferia que tivesse dado o resultado que eu obtive anteriormente, que é a democracia madura, que seria mais ou menos assim: felicidades, você construiu uma democracia madura que deixaria assombrado até mesmo os países nórdicos. Países nórdicos que eu descobri recentemente são diferentes de países escandinavos. Eu achava que era a mesma coisa, mas tem diferença. Não sabemos se já pleiteou a vocação de idealizador de nações, mas se ainda não fez, te animamos a fazer isso. Uma coisa que eu gostei desse teste, uma coisa que eu gostei mesmo, é que independente do resultado, a resposta é sempre muito gentil com quem fez, independentemente do resultado. Mas muito bem, esse é o vídeo, eu espero que você tenha gostado.